Olá, minha gente. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. A partir desse momento estamos online, em nome do Senhor Jesus, trazendo uma palavra para edificação, para o elevo espiritual das nossas vidas. E graças a Deus já está virando uma rotina, né? Que toda quinta-feira, a partir do meio-dia, nós estamos entrando ao vivo para nos trazer uma palavra da parte de Deus. Desde já eu peço que você se inscreva-se no nosso canal do YouTube, acione o sininho para você receber, porque toda semana tem novidade. Estamos toda semana postando uma novidade, uma palavra, alguma coisa para edificar a sua vida. Compartilhe com alguém que você ama, que Deus continue abençoando você. Hoje nós temos uma palavra, algumas aplicações que vai ser de muita valia para a nossa vida diante de Deus. Deus abençoa a sua vida. Já chama alguém para que nós possamos acompanhar, porque o que é bom para nós, a gente tem que desejar para as pessoas também, né? Que bom que você estamos juntos e vamos lá. Hoje a palavra que está no meu coração, que o Senhor colocou, está em Juízes, livro de Juízes, capítulo de número 13, a partir do primeiro versículo, diz assim: Os filhos de Israel voltaram a praticar o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E existiu um homem de Zorá, da tribo de Dan, o qual se chamava Manoá, e a sua mulher era estéril, pois nunca tinha gerado filhos. E a esta mulher apareceu o anjo do Senhor e lhe disse: Eis que tu és estéril, e nunca deste à luz, mas conceberás e dará à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque tu conceberás e darás à luz a um filho, e não subirá navalha sobre a sua cabeça, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a salvar Israel da mão dos filisteus. E a mulher então veio e contou isso ao seu marido, dizendo: Um varão de Deus veio a mim, cujo aspecto era como o aspecto de um anjo de Deus, terrível em grande maneira. E não lhe perguntei de onde e nem quem era, tampouco ele me disse o seu nome. E me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Portanto, agora não bebas vinho, nem bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque este menino, desde o ventre, será nazireu de Deus até o dia da sua morte. Então orou Manoá ao Senhor e disse: Ah, meu Senhor, eu te digo que aquele varão de Deus que enviastes venha novamente a nós e nos ensine o que teremos que fazer com o menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus voltou outra vez à mulher, estando ela no campo, mas seu marido Manoá não estava com ela. E a mulher correu prontamente e o noticiou ao seu marido, dizendo: Eis que apareceu aquele varão que veio a mim no outro dia. E se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E assim chegou ao varão e disse-lhe: És tu aquele varão que falou a esta mulher? E ele disse: Eu sou. Louvado, engrandecido é o nome do Cordeiro de Deus. Uma palavra, nós que estudamos a Bíblia,
palavra muito conhecida entre nós cristãos, até pessoas que às vezes ainda não se decidiu a seguir os caminhos retos do Senhor, mas tem por costume de ler a palavra. Talvez você já leu essa palavra aqui no livro de Juízes. É uma história que fala sobre um dos libertadores de Israel. Juízes, nós sabemos que foi uma época de 270 anos que Israel ficou sem governança, ou seja, eles não tinham um rei, não existia um rei levantado por Deus, porque eles estavam conquistando ainda a terra prometida, eles estavam ali em luta, eles estavam ali naquele processo de conquista do Senhor, e sempre desviando, esquecendo as coisas de Deus, esquecendo o que Deus tinha feito com eles no passado, com Moisés, depois com seu sucessor Josué, e agora eles estavam ainda na conquista. E naquela terra a tendência deles era desviar-se, e muitos inimigos se levantavam. E então o Senhor, quando eles clamavam, o Senhor sempre enviava um juiz para defendê-los, para julgar a causa deles. E porque Deus é assim, Deus ele não abandona os seus, Ele conhece aqueles que estão, mesmo quando nós somos infiéis, a palavra de Deus fala que Ele permanece fiel. E o livro dos Juízes, ele vai registrar 16 juízes que o Senhor levanta, e um desses juízes foi justamente o que nós lemos aqui, um jovem por nome de Sansão, um jovem que foi separado por Deus, que foi separado para começar o início da libertação, porque veja que no versículo 1 de 13 de Juízes, fala justamente que os filhos de Israel voltaram a praticar o que era o quê? Mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por quanto tempo? 40 anos, queridos. 40 anos. Então, a gente vê, às vezes, numa primeira impressão, a gente vê, mas Deus é um Deus, será que é um Deus vingativo? Será que quando eu pego o Senhor vai me castigar? Não. Isso aqui é algo para chamar a atenção. Nós vamos ver daqui a pouquinho, porque tem algumas aplicações aqui que é de muita valia para nós. E nós temos que fazer essas aplicações na nossa vida. Então veja que quando ele foi chamado, a mãe dele e o pai, Manoá, a mãe dele era estéril. Interessante, né? Como Deus faz as coisas. Porque Deus faz as coisas no sobrenatural, querido. Deus faz as coisas quando a gente não entende. Deus faz as coisas para que o milagre realmente venha acontecer na nossa vida. Não pode ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa sobrenatural, porque as coisas de Deus não têm explicação. E quando eu vejo aqui esse capítulo, é uma coisa tremenda, porque quando Deus fala com ela chega até o marido e fala: ó, Manoel, está acontecendo isso e isso, e eu quero que você venha e veja. Uma coisa interessante é que quando Deus fala conosco, a gente tem certeza. E quando tem uma pessoa do nosso lado, a gente tem que compartilhar as coisas de Deus. Eu vejo que essa mulher aqui é uma mulher de Deus. Uma mulher que mesmo sem entender, mas ela foi até o marido. E o marido, por sua vez, o que ele faz? Ele busca a confirmação de Deus. Fala: ó Senhor, envia um anjo, o mesmo anjo que o Senhor mandou a minha esposa, fale comigo, confirma o que nós devemos fazer com o nosso filho. E é o que a gente tem que fazer, é estar a cada momento, a cada instante na presença de Deus, a cada instante deixando Deus fazer a obra na nossa vida, na vida dos nossos filhos, e buscar confirmação para que nós não possamos errar, porque nós erramos, somos pecadores. Mas Manoá aqui, ele já nos ensina algo muito importante, de estarmos sempre na orientação de Deus.
para que nós possamos errar, porque nós somos falhos, somos pecadores, mas vamos errar menos. De que maneira? Buscando confirmação de Deus. E então o Senhor manda o anjo, confirma com ele, dá algumas orientações, o que eles deveriam de fazer. E realmente eles tinham que fazer aquilo ali, para que o bom andamento das coisas de Deus não fosse atrapalhadas, porque quando nós não andamos na orientação de Deus, queridos, coisas acontecem, vem coisas no nosso caminho para nos impedir, para nos entristecer, e aí a gente vê realmente algo tremendo. É o que nós vamos ver aqui. Tem algumas aplicações que eu quero que vocês vejam. O texto que eu li está inserido no contexto de Juízes, capítulo de número 13. Eu li do 13, do versículo 1 até o versículo de número 12. Há umas lições preciosas aqui. Eu vejo aqui que a primeira coisa aqui que Deus nos faz entender, uma coisa tão linda que Deus faz a gente entender, é algo impressionante. Porque Israel afastou de Deus. Olha só, Israel afastou-se de Deus, porque quando eles afastam do Senhor, o Senhor não estava condenando, o Senhor não estava fazendo eles, castigando eles. Você sabe por que Deus fez com que eles ficassem 40 anos debaixo da humilhação dos filisteus? Queridos, para despertá-los. Há momentos na nossa vida que nós vamos passar por momentos terríveis, e Deus vai permitir. Deus permite os problemas chegarem, Deus permite as portas fecharem, Deus permite a solidão chegar, né? Deus permite tanta coisa para que o propósito dele seja firmado. Porque é uma coisa que eu sempre falo: quanto maior o propósito, maior será o processo. E a única maneira de nós despertarmos o ser humano, porque nós somos assim, nós somos falhos. E como nós somos falhos, nós temos que estar na dependência total de Deus. E eu vejo aqui que quando aquele povo se afasta, e o Senhor os entrega na mão dos filisteus por 40 anos, queridos, o Senhor estava despertando eles. Porque o ser humano, ele só é despertado na hora da prova, na hora da dificuldade, na hora da solidão, na hora que a porta fecha. Porque infelizmente nós somos assim, é tendência nossa do ser humano. E quando isso acontece, o que ocorre? Deus então ele afunila as coisas, mas não é porque ele tá buscando algo que vai nos entristecer. Não é dizer que ele está falando: olha, eu quero que vocês parem. Não. Ele está, muito pelo contrário, ele está incentivando. É nos apertos, é nas tempestades. As tempestades vêm para que a nossa vida seja renovada. Porque é nas tempestades que a gente vê o sobrenatural de Deus. A gente vê a história de Israel. Foi no deserto que aconteceu os maiores milagres. Foi no deserto que o povo aprendeu. Foi no deserto que eles viram que Deus estava com eles. Naquela nuvem, né, para que eles não se queimassem, cansassem. E durante a noite, aquela coluna de fogo, para indicar o caminho e para aquecê-los. Porque o deserto à noite também é gelado, é frio. Então a gente vê que mesmo no deserto, mesmo no momento de despertamento, Deus ele não nos abandona. Foi o caso aqui, por 40 anos, Juízes 13, no primeiro versículo está falando, o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos, porque eles fizeram o que era errado.
Querido, Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca vai desistir do propósito que Ele tem na sua vida. Deus não vai permitir que você vá para o inferno. Ele não vai perder não vai perder você para o Satanás. Mas Ele vai nos corrigir, Ele vai nos chamar a atenção, Ele vai fazer o que for preciso, no nome de Jesus, para que nós possamos novamente voltar a Ele, buscar a Ele, orar a Ele, pedir perdão a Ele, para que o Senhor venha realmente concluir o propósito na minha e também na sua vida. Oh, louvado seja Deus. A segunda aplicação que eu entendo nesse texto, inserido no contexto de Juízes 13, é uma coisa excepcional. Veja que quando o anjo chega até a mulher de Manoá, a mãe de Sansão, veja que a história, o versículo, ele começa dizendo assim: e o anjo do Senhor. Veja aqui, versículo de número 3. A esta mulher apareceu o anjo do Senhor e disse: eis que tu és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e dará a luz a um filho. Olha aqui, queridos, isso aqui é tremendo, muito forte. Quando a Bíblia fala anjo com A maiúsculo, você pode ver aqui no versículo de número 3, esse anjo com A maiúsculo, na teologia nós chamamos esse fenômeno de teofania. O que é teofania? É a presença de Deus materializado. É a presença de Jesus materializado. Então esse anjo aqui que apareceu é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. É o próprio anjo. É o anjo enviado por Deus. Quem sabe o anjo Miguel, o anjo Gabriel. Mas aqui já era o próprio Jesus. E interessante que aconteceu na mesma coisa a mulher de Moisés, Sara, né? Aconteceu a mesma coisa a Ana, que também era estéril. Aconteceu a mesma coisa em Maria, que deu à luz a Jesus, também era estéril. A sua prima Isabel também era estéril. E interessante que quando ele chega aqui, ele não faz pergunta. Ele não faz pergunta não, ele falou assim: olha, eu sei que tu és uma mulher estéril. Deus conhece, querido. Foi Deus que fechou a madre dessas mulheres da Bíblia. Não foi o inimigo. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Senhor que fecha. Porque hoje em dia há uma doutrina fácil que tem por aí em alguns ministérios, que tudo é mil maravilhas. Não precisa de renúncia. Você pode ficar tranquilo que o meu Deus é o Deus que abre, o meu Deus é o Deus de prosperidade, o meu Deus é o Deus de novidade, o meu Deus é um Deus daquilo, é um Deus que vai te dar uma empresa, é um Deus que vai te dar um carro importado, é um Deus que vai te dar fazenda, é um Deus que... Irmão, não vai nessa enrolação não, querido. Deus também é Deus que fecha. Está em Apocalipse: eis que tem a chave de Davi. O que eu fecho ninguém abre, mas o que eu abro também ninguém fecha. A gente tem que ver, a gente tem que entender que as coisas de Deus há um propósito. E eu não posso sair desse propósito não, querido. Eu tenho que ser firmado. Eu não preciso de entender qual é o propósito. Eu tenho que ter certeza que eu sou de Deus. Deus vai fazer algo na minha vida. Deus vai transformar algo na minha vida. Mas é no tempo dele. E segundo o meu caminhar, segundo o meu obedecer, segundo a minha renúncia, segundo a minha perseverança, segundo a minha humildade, porque acarreta tudo isso. E tem pessoas, querido, tem líderes por aí irresponsáveis que não falam isso. Que falam só das mil maravilhas. Aqui nós pregamos a rosa de Saron, mas nós pregamos também os espinhos que tem na rosa. A gente tem que entender isso. Você tem que entender isso, querido. Veja que o Senhor, veja aqui, ó, o anjo do Senhor.
veio a ela, falou o que ela já estava passando. Ela não foi preciso de falar. Querido, tem momentos em que nós temos que silenciar, porque tem pessoa que fala: Senhor, olha, eu não estou dando conta de orar mais. Irmão, só chora. Deus sabe o que você está passando. Irmão, só fica na presença de Deus. Irmão, só adora. Você é adorador. Agora, se você murmurar, se você reclamar, se você ficar cobrando, quem é você? Nós temos que aprender isso. Se a porta está fechada, um dia ela vai abrir. E quem vai abrir não é eu, não é as minhas murmurações, não é o meu querer, não é no meu tempo. É o tempo de Deus. O propósito é de Deus. O propósito não é meu. Eu tenho que viver o processo. O processo, ele vai me dar força e vai me dar perseverança. E eu vou passar, e eu vou suportar o processo. Por quê? Porque o propósito já está estabelecido. Então, ela vai e recebe aquela palavra. E é interessante saber que o Senhor fala: olha, eu vou te dar um filho. Só que esse filho, o Senhor falou: olha, eu vou te dar condições para você ter esse filho. Olha o versículo número 4 aqui, ó. Eu estou lendo Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 4 agora. Diz assim, olha, porque nós lemos lá, 3: a esta mulher apareceu o anjo do Senhor e lhe disse: eis que tu és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e darás a luz a um filho. Então o Senhor, ele chega sabendo o que tem que fazer. Ele chega sabendo, falando a ela, para ela saber quem está falando com ela é Deus. Porque somente Deus fala coisas que só eu que sei. Cuidado com as falsas profecias. Porque tem gente por aí brincando com meninice, falando falsas profecias. Mas você que é de Deus, você tem que ter discernimento. Deus vai falar com você, você vai saber quando é Deus. Agora no versículo número 4 diz assim: agora pois não bebas vinho forte, nem comas coisa alguma, porque tu conceberás e darás a luz a um filho, e não subirá navalha sobre a tua cabeça, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a salvar a Israel. Queridos, muito forte. Essa aplicação aqui vem nós que somos pais. Você que é papai, você que é mamãe. Veja que coisa forte isso aqui, querido. O Senhor veio, falou que ela ia conceber, ela era estéril, então ela ficou sabendo que era Deus. Só porque Deus, ele condiciona, fala: olha, você vai dar a luz, mas eu quero que você faça uma coisa. Ele vai ser nazireu, ou seja, o que é nazireu? Era uma pessoa separada, uma pessoa consagrada. Por isso não podia cortar o cabelo. É cultura deles, é lei deles, dos judeus. Não corta o cabelo, não beba bebida forte. E ele também não vai comer coisa imunda. É uma coisa tão linda. É a mesma coisa de Deus falar assim: olha, eu vou te dar um filho, eu vou abrir aquilo que está fechado. Você é estéril, mas você vai dar a luz. Aleluia. Só porque tem uma coisa: você cuida, viu? Cuida do seu filho. Cuida do seu filho. Eu vou te dar um filho, você vai dar a luz, e ele vai dar o início à libertação de Israel. É propósito de Deus. Eu quero algo para mim. Querido, mas Deus tem dado muitas coisas para nós que nós não temos cuidado. Deus tem dado filho para nós não temos cuidado dos nossos filhos. Deus tem dado ministério nas nossas mãos e nós não temos cuidado do ministério. Deus tem colocado almas para nós irmos atrás. Ide, ou seja, toma uma atitude. Sai do seu conforto. Vai atrás das almas, mas a gente não está dando o devido cuidado. Agora que o Senhor falou assim: eu vou te dar um filho, porém você cuida. Não deixa ele raspar a cabeça, não deixa ele comer coisa imunda, não deixa ele beber bebida forte. Irmãos, quantos de nós, a palavra de Deus fala que os filhos são herança de Deus, mas quantos pais
irresponsáveis que não estão zelando seus filhos. Porque cobrar de Sansão aqui é fácil, mas muitas vezes tem pais aí que não cuidam dos filhos. Você vai nas igrejas às vezes, é aquele zoar para lá e para cá, aquele corre-corre, é menino com celular na mão, é menino fazendo joguinho na mão, é menino lá de fora, depois fala, o meu filho foi criado dentro da igreja. Não, se você levava o seu filho na igreja, mas ele ficava de fora da igreja. Gente, vocês não... Tem gente que não cuida dos filhos. E aqui Deus está falando, eu vou te dar um filho, ele vai ser bênção, ele vai ser consagrado, ele vai ser separado, mas cuide dele, não deixe ele de qualquer forma. Irmão, quantas pessoas filhos que nem sabe. Você sabia que o Corão, uma criança de 12 anos, ele já sabe o Corão de cor? Tem meninos de 9, 10, 11 anos que não sabem um versículo, irmão. Não sabe citar um versículo. Sabe por quê? Porque não tem pai que ensina, não tem mãe que ensina. Se Deus te deu, querida, é para você cuidar. Se Deus te deu, é para você tomar de conta. Não é o vovô, não é a vovó, não é o titio, não é a titia, é você. É você que tem que tomar conta. Mas o meu filho sabe, ele cresceu. A minha filha, ela saiu de casa. Irmão, será que não está na hora? Não está na hora de ver? Porque a responsabilidade, eu não vou dizer nem que a culpa é sua, mas a responsabilidade é sua. Deus estava colocando a responsabilidade aqui sobre a mãe de Sansão e sobre Manoá. Eu vou dar o filho para vocês, mas vocês têm que zelar. E aí diz assim, olha, e a mulher então veio e contou isso ao seu marido, dizendo, olha, um varão de Deus, cujo aspecto, como um aspecto de um anjo de Deus, terrível, de grande maneira. Eu não lhe perguntei de onde que era, nem tampouco ele me disse. E me disse, eis que tu conceberás e darás luz, um filho. Portanto agora não bebas vinho, não beba bebida forte e nem coma coisa alguma, porque este menino, desde o ventre, será nazireu de Deus até o dia da sua morte. Ela tinha que dar os cuidados desde a concepção, desde o ventre. Agora você imagina depois que nasce. Quantas pessoas, quantos filhos que estão, infelizmente, entristecendo pais e mães, porque muitas vezes foi falta de responsabilidade, foi falta de pulso firme, e agora estão vivendo consequências. Agora o que eu devo fazer, pastor? Orar, meu querido, porque Deus vai dar vitória, mas agora tem um tempo determinado, para todas as coisas. Porém, o propósito vai ocorrer na tua vida, tenha certeza disso. O propósito vai correr em nome do Senhor Jesus. Outra coisa, só para encerrar, tem muitas e muitas aplicações aqui, mas veja só. Quando nós olhamos aqui, a outra coisa muito forte aqui, que me chama a atenção. E a mulher correu prontamente e noticiou seu marido, dizendo, eis que apareceu aquele varão que veio a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e assim chegou ao varão e disse, és tu aquele varão que falou a esta mulher? E ele disse, eu sou. Que coisa linda. Porque eles estavam no campo, eles tinham buscado Manoá, queria uma confirmação. E o Senhor, mais uma vez, ele dá a certeza que ele não mudou. Do jeito que ele falou com Moisés, diga que o eu sou te enviou. Agora já estava agora no tempo na época dos juízes. E o Senhor falando da mesma forma, eu sou. Que coisa linda. E é interessante que o eu sou falou, olha, você vai colocar o nome deles. Vai colocar o nome dele de Sansão.
O que quer dizer Sansão, querido? Você sabe o que quer dizer Sansão? Eu fui pesquisar. É um nome hebraico que significa estrela pequena. Sansão era grande, mas era estrela pequena. Sansão tinha uma grande força, mas é uma estrela pequena. É forte isso aqui, querido. Sansão era usado, mas era estrela pequena. Sansão era consagrado, mas era uma estrela pequena. Querido, você louva, mas você é estrela pequena. Você prega, mas você é estrela pequena. Você vai nos maiores congressos, mas você é estrela pequena. Quem tem que aparecer é a estrela d'alva da manhã. Jesus Cristo é que tem que brilhar. Nós não podemos tomar o lugar do Senhor. Tem pessoas, queridos, tem pessoas que simplesmente ela se acha o bela-estar. Ela que tem que acontecer, né? Tem líderes por aí que colocam até a sua foto diante do ministério. Tem gente que cheia de pompa, sabe? Querido, você é estrela pequena. Sansão também era escolhido, era consagrado. Ele iria dar o início à libertação de Israel de uma nação. Mas é estrela pequena. O seu nome significa estrela pequena. Nós temos que saber que a maior estrela aqui é Deus. A maior estrela é Jesus. Nós somos estrela pequena. O Senhor quer nos usar como instrumento. Querido, tenha cuidado. Como diz João, que eu diminua, Cristo cresça. É Ele que tem que aparecer. É Ele que tem que brilhar. É Ele que tem que resplandecer. É Ele que ensina. É Ele que está no deserto com você. É Ele que te dá força. É Ele que te faz caminhar. Você é estrela pequena. Eu sou estrela pequena. Nós somos estrela pequena. Mas tem pessoas que se acham grandes. Grande é Deus na sua vida. Deus esteja sobre a sua vida. Deus esteja conosco. Muito obrigado pela atenção. E compartilha com uma pessoa que você ama, alguém que precisa realmente de ouvir uma palavra. Deus fortaleça você. E até quinta-feira que vem, em nome do Senhor Jesus, com mais uma palavra edificante para o elevo espiritual, tanto da minha parte, como também para você. Amém? Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. Tchau.